Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. 12:02. Uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Uma ótima tarde para você que nos vê em vídeo pelo preverfm.com.br. Começamos mais uma edição do Radar. Música e conversa boa todos os dias, um bom bate-papo para você. E hoje nós temos dois convidados novamente aqui. Vamos bater um papo com o padre Tiago Rodrigues Ferreira. Acertei o nome completo, padre, mas todo mundo conhece como Padre Tiaguinho. Ele que atua como vigário na Catedral aqui de Botucatu e também reitor do Seminário Arquidiocesano. Boa tarde, padre. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para bater um papo aqui. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, ouvintes da Prever FM. É uma alegria enorme estar aqui com vocês para fazer esse momento de bate-papo. Está sendo assessorado hoje pelo padre Emerson Anise, que já esteve aqui na semana passada falando da festa de Santana, mas está junto com o padre Tiaguinho aqui. Padre, tudo bem? Dormiu? Tá tranquilo? Tudo em ordem depois da festa de Santana? Posso dizer que um bom Dorflex deu para dar uma repousada, mas é sempre muito bom estar aqui, poder bater um papo e hoje de uma maneira descontraída, muito mais acompanhando o que eu costumo dizer, o filho, né? E de fato é um filho, na sua participação tão ativa e precoce ao mesmo tempo, diante de toda a responsabilidade que a Catedral nos impõe e ao mesmo tempo à frente de um trabalho tão significativo para a nossa arquidiocese, que é o celeiro vocacional do Seminário São José. Então, o padre Tiaguinho como reitor dessa experiência, para mim é muito positivo, muito bacana. Que legal. Antes da nossa música inicial e do nosso bate-papo com o padre Tiaguinho, quer fazer um balanço da festa de Santana? Eu prometi que eu ia ficar quietinho hoje aqui, né? Mas você cutuca. O Plínio Paganini falava, soldado que tá rondando o quartel que é trabalho. Meu irmão fala assim, você não pode ver um microfone, uma caixa de fósforo que você já pensa que é altar. Mas assim, graças ao bom Deus, a festa, ela superou as nossas expectativas. A cada ano a edição, ela nos surpreende, tanto a parte da organização quanto a parte das pessoas que lá frequentam. Foi uma experiência muito bacana. E cada edição a gente já começa a desenhar 2027, né? Então toda a experiência dos 4 dias, inclusive sexta-feira, que foi um período chuvoso, a tenda principal contou com a participação da população da região e você percebia, né? Eu comentava ontem, no último momento da festa, que a festa ela proporciona risadas, dança, reencontros e promove uma experiência realmente de estar em casa. Então eu creio que eu posso dizer que nós atingimos o objetivo da festa de Santana esse ano novamente, que é cada ano consagrar como a festa da família. O envolvimento dos voluntários, dos parceiros, os apoiadores, tudo, né? Concorreu para uma boa experiência da festa de Santana. Muito bem, tá faltando até voz, né? O padre tá um pouquinho rouco, não é por conta do gol do Corinthians ontem, mas é por conta da festa de Santana. Rapaz, eu nem sabia que o Corinthians ganhou, tava fora da realidade. Empatou? Empatou. Então tamo bem na fita por enquanto. Bom, a gente vai de música, uma música rápida, daqui a pouco a gente volta para bater esse papo aqui no Radar da Prever FM. 12:09, voltamos aqui com o Radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você. Tá aqui o padre Tiaguinho, também o padre Emerson, que tá rouco, vai recuperar a voz, vai recuperar o ombro também. O padre Tiaguinho, que também trabalhou intensamente, viveu intensamente. Há quanto tempo vivendo a festa de Santana, padre? A festa de Santana, vivencio ela desde 2013, foi quando eu me mudei para Botucatu. Então, desde 2013 eu tenho a oportunidade de estar ajudando na festa de Santana. Um período eu precisei deixar, porque fui estudar fora, teologia, e nesse período eu não ajudava, mas acompanhava de longe. Mas desde 2013 eu tenho acompanhado aí a festa de Santana, festa da minha paróquia, por assim dizer, porque foi a catedral que me enviou para o seminário. Então, para mim é uma alegria, hoje como padre, acompanhar a festa de Santana, a festa da nossa padroeira. Padre Tiaguinho foi ordenado quando? Eu fui ordenado padre dia 30 de novembro de 2022. Vão fazer 4 anos que eu sou padre. Puxa vida, só isso? Padre jovem. Pouco tempo, né, padre Emerson? Falei que é uma vocação
que ela já entrou numa fase de experiência adulta, né? Então ele traz uma bagagem de vida já para dentro do seminário, mas ao mesmo tempo, enquanto experiência sacerdotal cronológica, é um padre novo, 4 anos de sacerdócio. Porém, nesses 4 anos, eu costumo dizer que os desafios pastorais que lhe foram confiados já levam em consideração a experiência de vida e o testemunho vivenciado. Eu não vou perguntar a sua idade, mas é um padre muito jovem, também cronologicamente falando, né? Como é ser padre muito jovem, né? O que difere de um padre mais experiente, por exemplo? Além, é claro, da experiência vivida, a experiência sacerdotal, né? Mas como é que é a vivência de um padre jovem? Ser padre, ou melhor, de um jovem padre. De um jovem padre. Eu posso abrir aqui e falar a minha idade sem problema nenhum. Tenho 33 anos de idade de Cristo. Muito novo. Eu vejo assim os padres mais maduros, né? Que têm uma experiência maior do que a minha. Um dia eles estiveram na mesma fase que eu estou hoje, né? E aí é com o passar do tempo que a gente vai ganhando experiência, que a gente vai adquirindo bagagem. Eu olho para minha vocação hoje, apesar de ter 4 anos de padre, apesar de ter 33 anos de idade, mas tudo aquilo que eu fui adquirindo ao longo da minha caminhada, junto com a minha família, as pessoas que eu encontrei, são ferramentas para me ajudar hoje no meu ministério ordenado. Então, apesar de ser padre jovem, ter pouco ano de ministério, aquilo que eu fui construindo ao longo da minha vida tem me ajudado muito, né? Estando à frente da paróquia, do seminário, a bagagem que a gente traz, ela com certeza ajuda por demais. Ao longo da minha vida eu precisei amadurecer muito cedo, diante das escolhas que eu fiz, né? Da minha trajetória, da minha caminhada. Então, apesar de ser novo, eu acho que eu precisei amadurecer muito jovem. Como que você decidiu que ia ser padre? Quando que veio essa luz, essa decisão? A escolha desse caminho? A minha vocação, ela, diferente um pouco das outras vocações, ela surgiu na dor, né? Às vezes a gente olha a vocação do jovem, geralmente ela nasce dentro de uma paróquia, na sacristia, o jovem que é coroinha, que é acólito. A minha vocação, ela nasceu da experiência da dor, e digo dor porque ela nasceu na experiência da Fazenda da Esperança, quando eu fui me recuperar do uso do álcool e da droga. Foi ali que eu senti o chamado de Deus. Embora eu tenha vindo de uma família de berço católico, na minha infância eu fui coroinha, participava da comunidade. Quando me afastei da comunidade, passei por essa experiência de dor, que foi o uso da droga, do álcool, mas depois, quando tomei consciência que precisava de ajuda e fui para a Fazenda da Esperança, esse lugar que me devolveu a vida, ali eu vi que Deus, ele queria algo diferente, né, para mim. E aí, numa missa na Fazenda da Esperança, olhando um padre que foi celebrar a sua missa pela primeira vez, recém-ordenado, eu olhei aquele padre celebrando e ali Deus, eu acho que ele tocou no meu coração, eu me encantei com a história daquele padre que leu a história dele antes de começar a celebração eucarística, e eu me perguntei, se ele é, porque eu não posso ser? Vi a história daquele padre, mas olhava também o testemunho do Frei Hans, né, daquele frei que escolheu estar junto com os que estavam à margem da sociedade, o Padre Emerson, que era voluntário também, que deixava a paróquia, viajava 5 horas para fazer um bate-volta e estar ali com a gente para conversar, dar uma direção espiritual. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Embora de uma forma muito ofuscada, eu acho que foi ali naquela realidade que Deus tocou o meu coração e me chamou para fazer parte da messe aí. Eu creio que alguns momentos são inexplicáveis. Mas como é que foi isso? Foi um momento de luz ali ou foi um dia de reflexão? Dá para externar, explicar o que você sentiu no momento em que decidiu? No exato momento? O discernimento, ele vai acontecendo ao longo da caminhada, mas a gente sabe o momento exato que Deus, ele toca o coração. Então foi na missa desse frei. Justamente nesse ponto mesmo. Exato. Que você citou. Que eu olhei a vida dele, lendo a história dele, um jovem comum que passou pela experiência do namoro, entrou no seminário, saiu, voltou novamente e estava sendo ordenado padre ali. Aquilo me chamou muito a atenção. E eu senti no coração um ardor muito grande, como quem faz a experiência de se apaixonar por alguém.
foi a mesma experiência. Então ali eu senti algo no meu coração que eu nunca tinha sentido antes, né? Falando da experiência para a vida religiosa. Eu falei, acho que aqui Deus quer alguma coisa de mim. Só que era muito ofuscado ainda, precisava fazer o discernimento. E na Fazenda da Esperança eu tinha um amigo, o Luiz Fernando, um carioca que estava se recuperando lá, e eu tinha uma abertura muito grande com ele. Falei, Luiz, aconteceu essa experiência comigo nessa missa. Eu preciso contar isso para alguém, um padre, né? E aí ele falou assim, tem um padre que vem toda semana aqui. Um loirinho, do olho azul. E esse padre vai poder te ajudar. Eu não conhecia o padre Emerson ainda. E o padre, acho que passou 2 ou 3 semanas sem conseguir ir lá na fazenda por conta da experiência da paróquia, do cuidado aqui com da agenda. Da agenda, da cúria, que é ecônomo também. Eu fiquei 3 semanas esperando esse padre lá para poder partilhar isso. Esse padre não vem logo. Não vem logo. E aquela coisa dentro do coração, eu preciso partilhar isso com alguém. E aí, em determinado dia, esperando o padre não chegar, tem uma irmã lá na Fazenda da Esperança, tem um convento das Clarissas e tem uma irmã que atende os jovens lá. Falei, eu vou conversar com a irmã porque eu não aguento ficar com isso mais dentro do coração, preciso partilhar com alguém. Quando eu tava sentado do lado de fora do convento, esperando a irmã, abri a porta do convento para me atender, chegou o alemãozinho lá. E aí veio o Luiz Fernando até mim e falou, é aquele padre que você vai conversar. E aí a porta do convento não abriu, o padre chegou, nós conversamos ali, eu partilhei um pouco da minha vida, da minha experiência, também dessa questão do chamado vocacional. Com muita dúvida, o padre olhou no meu olho e falou assim, comigo também foi assim. Eu senti o chamado de Deus, mas tinha dúvida. Então, se for para ser a sua vocação é essa, Deus ele vai confirmando na caminhada. E aí, a gente fez amizade. Durante o tempo da recuperação, nos encontrávamos ali, partilhávamos a vida. E quando eu terminei a experiência da Fazenda da Esperança, ele me deu a oportunidade de vir para Botucatu, né? Trabalhar aqui. E depois, sim, nesse ano que eu mudei para Botucatu, fazer os encontros vocacionais e entrei no seminário. Então, eu devo muito a esse padre que está aqui junto comigo, que foi ele o meu grande orientador na questão vocacional, não só, mas também da vida. E hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar junto com ele na mesma paróquia. Imagino que o senhor foi até lá e não imaginava que ia encontrar e ia ter essa conversa, né, padre? Lembra bem desse momento? Eu digo que Deus, ele escreve a história de cada um, mesmo quando nós não sabemos a página que nós iremos ler amanhã. Mas está escrito, né? E são encontros providenciais. E eu lembro perfeitamente dele na espera, em frente ao mosteiro das Clarissas, ali na Fazenda da Esperança, em Guaratinguetá, no centro masculino. Tem um espaçozinho de tartaruga ali, né? E eu cheguei para estacionar o carro, ele estava sentado lá. Ali começou a nascer essa experiência vocacional, né? Da partilha, da identidade, da história dele, o cruzar de histórias. E de uma maneira que tudo isso foi sendo construído, né? É uma inquietação, e uma inquietação que busca uma resposta. E nessa partilha das visitas, a gente chama isso de um processo de discernimento vocacional. Deus vai clareando através de tantos e tantos sinais que a vida vai nos dando. Então eu falo que é uma grata surpresa, um grato encontro, onde Deus se manifestou e que dá a condição de se manifestar até hoje, né? O Padre Tiaguinho é uma vocação diferenciada e que para mim tem um valor muito grande, como ele disse, de uma vocação que nasce na dor. Não é uma vocação já programada, vamos dizer, dentro dos padrões que se escutam e que se esperam. Isso também mostra a ação de Deus, e uma ação que acontece durante toda a Sagrada Escritura, né? A predileção de Deus, aonde o ser humano pode não esperar, mas Deus acredita. O ser humano ele pode até desacreditar. Será? Pode vir? Mas nessa história, Deus mostra, pode. Eu sou o Senhor da história. Então isso nos traz uma esperança muito grande. E a Fazenda não nos deu só o Padre Tiaguinho, né?
porque a Fazenda também, após o sim do Tiaguinho, nesse processo vocacional de 2012, surge também a vocação do Padre Carlão, que hoje é padre em Pratânia, no mesmo local, na mesma experiência e na mesma dor. Tiaguinho, novo cronologicamente na idade, lá na Fazenda, em 2012, e o Carlão já maduro. O Carlão já é uma vocação mais adulta. E aí Deus se manifesta novamente e diz: não é no teu tempo, não é na tua hora, não é na tua cronologia, mas é no meu kairos, é no meu momento. Então isso é muito bacana, porque é uma maneira, eu vejo o Tiaguinho, por exemplo, com a nossa juventude, né? Eu brinco falando que é o Novo Testamento, o Antigo Testamento, né? Mas aonde o Tiaguinho chega hoje, na nossa comunidade, em tantos outros setores juvenis, o próprio setor vocacional, ele adentra com muito mais facilidade, porque ele traz a bagagem de vida dele, que a maioria dos nossos jovens experimenta. É a tentação da bebida, a tentação da droga, a tentação do sexo, em tudo que mexe com a nossa juventude, porém com os mesmos pontos de interrogações. Então é um menino falando para menino, no bom sentido, né? É uma vocação que dialoga com a nossa vocação. Você conhece, você vê, tem o Arbex nesse meio aí, você tem dentro de casa a molecada dos jovens, o que gosta desse cara, né? Porque se identifica, e isso é muito bacana, porque é Deus usando mais uma vez da história para poder chegar em tantos meninos e meninas que atravessam às vezes a dificuldade de buscar respostas. Então aí para mim eu falo que é a providência de Deus. Eu não esperava, não projetava, assim como eu não projeto muita coisa na minha vida. É os planos de Deus. Você deixa o chefe conduzir, que a coisa ela vai acontecendo, né? E a gente prova por A mais B que ele age, ele acontece e ele transforma a vida das pessoas. E que a dor também, ela faz parte da nossa vivência, né, Padre Tiaguinho? Então, você falou, nasceu da dor. Em algum momento nessa história de dor, você chegou a duvidar do seu futuro? Falou, puxa, eu tô perdido, eu não sei o que eu vou fazer, mesmo já na Fazenda da Esperança? Cheguei, tanto na Fazenda quanto antes da Fazenda. Eu lembro das últimas vezes que eu me droguei, né? E foi a experiência da drogadição mais forte que eu fiz na minha vida. 2 dias na rua, virado, usei muita droga, e voltando para casa, eu conversava com Deus e dizia: se o Senhor realmente existe, eu preciso de ajuda. Quando eu cheguei em casa, meu pai e minha mãe, é claro, desesperados, já imaginando com certeza o que estava acontecendo, decidido em abrir o jogo, mas tendo feito essa oração, Deus usou daquele casal, porque quando eu cheguei, eu iria ter que falar que estava usando droga, a experiência da bebida eles já sabiam. Eu imaginava que meu pai me colocaria para fora de casa, apesar de ser um cristão, um homem de comunidade, mas ele era um homem muito duro. Foi onde eu me surpreendi. Aquele dia que eu achei que ele ia me colocar para fora de casa, ele me estendeu a mão e ele disse assim, olhando nos meus olhos: a gente só estava esperando você abrir o seu coração e pedir ajuda para que nós pudéssemos te ajudar. Eles já sabiam? Já sabiam, mas não queriam acreditar, né? Então quando eu falei, passaram a acreditar. Eu imaginaria que seria diferente, meu pai me colocaria para fora de casa, mas não, ele me acolheu, ele me abraçou e falou: meu filho, eu tô com você, a gente vai caminhar. E esperava o sim, dei meu sim, fui para a Fazenda. A experiência da Fazenda da Esperança, apesar de ser uma experiência de Deus, é uma experiência difícil também. É na dificuldade que a gente vai construindo e conquistando as coisas, nada vem fácil na nossa vida. E na Fazenda da Esperança, por muitas vezes eu senti o desejo de abandonar a caminhada, de voltar. No começo não é fácil, tem abstinência. Eu tinha uma namorada, por vezes eu pensei em deixar o começo da caminhada para voltar, pra namorar. A tentação às vezes de falar: tô bom, vou voltar pro trabalho. Então por diversas vezes veio a tentação assim de deixar tudo e voltar para a vida antiga. Mas eu vejo que Deus, ele sempre esteve presente na minha vida, e às vezes que veio a decisão,
sempre alguém se manifestava para falar algo de Deus, falar, olha, permanece, fica, continua a sua caminhada, porque não é da forma que você está pensando. E na Fazenda da Esperança eu fui aprendendo a partilhar as coisas da minha vida, porque eu, antes da Fazenda da Esperança, era uma pessoa muito introspectiva, muito fechada, eu gostava de resolver as coisas do meu jeito, da minha forma, então nunca deu certo. E ali eu tive que aprender a partilhar, a conversar, a abrir o coração, a perceber que o outro, ele nos ajuda na caminhada. Então ali foi que, apesar da dúvida, eu percebi que Deus realmente ele estava comigo. Se você me permitir e te perguntar isso, até imaginando que muitos pais estão nos escutando agora, né? E talvez muitas vezes não imaginando o que acontece com o filho fora de casa. Como é que foi teu acesso à droga? Eu digo que a primeira droga que eu experimentei foi a bebida. Uhum. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Ela é a porta de entrada, né? Comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos de idade, para ajudar em casa, numa casa de carnes. Responsabilidade veio cedo, né? E junto com essa responsabilidade também veio a liberdade. E no final de semana, quando a gente ia faxinar o açougue, a limpeza, os companheiros já eram maiores de idade e no final saía para tomar uma cerveja e convidava. E eu, naquele período, eu aceitei por conta de achar que tinha uma liberdade, né? Então, o pontapé inicial foi a bebida. Então, todo final de semana, com 13 anos de idade, tomava uma lata de cerveja, 2, 3. Assim foi até os 16 anos, tomando cerveja, né? O uso do álcool. Com 16 anos, num baile lá da minha cidade, eu sou de Paraguaçu Paulista. Terminando o baile, eu encontrei com uns amigos numa roda fora do baile. E eu saí do baile, fui dar tchau pra eles e eles estavam usando cocaína. E aí me ofereceram. Falou, Tiaguinho, você quer cheirar com a gente? Eu tava alcoolizado naquele dia, falei, quero. E a partir daquele dia foi um final de semana, 2 finais de semana, 3 finais de semana, 4, até um determinado momento que eu usava cocaína todos os dias. Então o pontapé inicial foi a bebida, porque não conseguia, não tive controle dessa questão. Depois entrei na cocaína e foram quase 2 anos aí usando cocaína quase todos os dias. Então o pontapé inicial foi a bebida e depois, numa saída de baile, eu conheci a cocaína. A importância do pai e da mãe que estão nos escutando agora, né, Padre Emerson, de tentar se policiar. Onde que meu filho tá indo? Né? O que meu filho tá fazendo? E acha bonito beber com o pai ali. Eu sou muito firme nessa realidade, né? Porque eu costumo sempre dizer, a droga e a bebida não brincam e investem pesado. Sim. Então eu não tenho que ser mole, eu não tenho que fraquejar, ou eu não tenho que tentar isso ou tentar aquilo para combater isso. Eu tenho que ser firme. Da mesma medida com que essa avalanche te arrasta, eu tenho que criar resistência para ir contra. Então, às vezes, a cultura nos dá a ideia que é tudo normal. Faz parte. Não, não é normal. Não faz parte. Ninguém dá mamadeira com cerveja para criança, que é o normal de amamentar. Então as coisas, elas vão sendo adquiridas na medida que eu vou abrindo espaço. E a água, ela vai se alastrar enquanto ela não encontra uma barreira. E é difícil acreditar nisso até que bata na porta da nossa casa. É difícil você dizer assim, eu não consigo, até que você experimente a tua dor. Porque nós sempre achamos que somos capazes de parar, de determinar o horário, de achar que eu tenho controle, mas é aquilo que eu digo que é o chá do já tô bom. Esse chá não é bom. A necessidade de tomar consciência que certas realidades não deveriam ser habituais na nossa vida é o primeiro passo para não permitir que essa desgraça entre na nossa casa, porque é uma devassidão completa, devasta. Uhum. Então nessa realidade, eu acredito que o estar junto
o se fazer presente vai muito mais além de dizer eu tenho família, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho um filho. Não. Eu sou o pai, eu sou mãe, eu sou o filho, né? E ao mesmo tempo, o que eu não encontro em casa, eu vou encontrar fora. E se porventura eu encontrar fora, mesmo tendo tudo possível, como é o caso do Tiaguinho. O senhor Vanderlei e a dona Nicéia, os pais, mas assim, pessoas fantásticas, né? Achou algo fora que não tinha em casa, mas a coragem de voltar e dizer, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. Então aqui, Júnior, eu falo muito isso no particular, nos encontros, na possibilidade de uma reflexão nas homilias. Não brinque com a tua fragilidade, não cutuca a onça com vara curta, não espere acontecer. E se já aconteceu, seja firme, porque com Deus tem jeito. Mas Deus, ele faz a parte dele, eu preciso fazer a minha. Então o testemunho do Tiaguinho, a vida do Tiaguinho, comprova que é possível. Comprova que é possível. Então não é uma teoria, não é uma tese, não é uma escrita, é uma vida, né? Então eu bato muito nessa tecla. É uma tecla da esperança, mas uma esperança que se faz acontecer. Mas eu preciso fazer uma parte. Eu me recordo que uma vez foi muito forte para mim, que uma pessoa chegou para mim e disse assim: o senhor trouxe o cheiro de marginalidade aqui para a catedral. Aqui não é o lugar do senhor. Eu, com muita naturalidade, eu levantei, cheirei o pescoço dessa criatura e falei: eu prefiro o cheiro da marginalidade do que o cheiro da hipocrisia cristã. Porque o dia que eu deixar de acreditar na possibilidade de cheirar o ser humano por aquilo que ele é, e todos nós somos imagem e semelhança de Deus, eu tenho que fechar a porta e ir embora, né? E a grande realidade, ela não vem com palavra, com discurso, essa questão, vem com vida. Porque se lá atrás eu tivesse deixado de cheirar a humanidade do Tiago, nós não teríamos talvez o Tiaguinho como padre aqui com a gente hoje. Mas é preciso o quê? Ele fazer a parte dele. É a luta do cotidiano. A gente tem aquela velha máxima, né, de terceirizar tudo para Deus. Deus me ajuda, Deus vai me ajudar a sair disso, Deus vai me arrumar um marido, Deus vai me arrumar uma esposa. Mas são as companhias, porque não sei o quê. Não, são escolhas. Exato, e aí vem a tua força de vontade, né, Padre Tiaguinho? Deus te ajudou, mas peraí, meu filho tentou a contrapartida, você lutou contra os seus demônios, né? Sim, e é uma luta constante, todos os dias, né? Porque é padre que tá livre, né? Todos os dias acordar, pedir que Deus esteja presente na minha vida, mas eu tenho que fazer muito bem minha parte. Eu sou padre, eu celebro a Eucaristia, e como todo cristão que vai à missa sabe, na missa tem a questão do vinho. E muitas pessoas me perguntam: e na hora da missa, como é que o senhor faz? Como é que é a tentação do vinho? Eu celebro missa com vinho sem álcool, porque eu sei que eu não posso brincar. Não posso brincar. Então, Deus, ele faz a parte dele, e eu preciso fazer muito bem a minha parte. Não basta colocar tudo nas costas dele, não. A parte dele ele faz bem feito, eu tenho que fazer a minha. Como que é passar essa experiência pro jovem? Que eu imagino que o senhor já conversou, já viu jovens, eu não sei se do convívio da catedral, mas ali no entorno, já deve ter, o Padre Emerson contou, né? Duas histórias, né? Mas não é diferente, viu, Júnior? Tiaguinho vai falar. Jovens da nossa comunidade, do nosso dia a dia, casais do nosso dia a dia, enfrentam essa dificuldade. E para nós é uma graça ter o Tiaguinho ali. Por quê? Essa molecada vai com ele. É o casal que às vezes atravessa essa dificuldade, até com a bebida dentro de casa, vai com ele. O vício do jogo, que é uma dependência hoje. Então, assim. É a droga do século XXI. Não tem endereço. Essa desgraça não tem endereço. Ela pega o centro, ela pega a periferia, ela pega o sobrenome tal, o endereço tal, bate em todas as portas. Não vê classe social. Exato. Eu me lembro de uma experiência, Júnior, que me chamou muita atenção diante daquilo que
você perguntou, como chegar no jovem, né? Como entrar na vida dele. Porque cada jovem tem sua característica. Cada jovem tem sua característica. Eu acho que para entrar no coração do jovem é não ter vergonha de contar a história, de falar o que aconteceu na sua vida. E eu não tenho vergonha de falar da minha vida de forma alguma, pelo contrário, eu tenho orgulho, né, de falar do que eu experienciei, do que eu vivenciei, porque a partir da minha vida hoje eu consigo ajudar outras pessoas. Eu me lembro numa das primeiras missas na catedral, numa homilia, eu contei um pedacinho da minha história. Terminando a missa, veio um jovem me procurar e ele falou assim: padre, eu me identifiquei com a tua história, eu preciso de ajuda. Como é que eu faço para sair da droga? O senhor pode me ajudar? Falei, posso, vamos conversar um pouquinho. Eu sentei, ele estava na missa. Estava na missa. Eu conversei com ele acho que uma meia hora ali, no final da missa. Expliquei para ele os passos que deveriam ser dados. E tá na sua mão, meu irmão. Passou um ano. Esse jovem veio na missa novamente. E veio me dar um abraço e agradecer. Ele falou, fui para a Fazenda da Esperança, eu terminei meu ano e eu tô me preparando para ir em missão para Alemanha. E ficou um tempo em missão. Então, assim, se eu não tivesse contado a experiência na missa, ou quando tem oportunidade de contar a experiência numa roda que tá os jovens, ou até mesmo quando eu vou promover encontro vocacional, não chega no coração deles. Às vezes começa com uma coisa boba, daqui a pouco começa a contar a experiência, ganha aquela pessoa. Então é não ter vergonha de falar, é ser aberto, conversar e colocar para eles que a droga, o álcool só traz sofrimento para a vida. Mas a gente tem que ter uma dinâmica para entrar na vida deles. Não é chegar e ir falando da questão da droga, do álcool. Não, vai conversando com tranquilidade. Quando vê, eles mesmos abrem o coração. Agora, padre, uma última pergunta antes do intervalo. Além de vencer o vício da droga, o vício do álcool, né, os vícios que a vida lhe impôs, o senhor teve que vencer também o pós-droga? Vencer o preconceito? Sim. E às vezes, até hoje. Até hoje. Alguém que olha, um simples olhar dá pra perceber que aquela pessoa tá te julgando. Percebe, sim. Com certeza. Até hoje, às vezes, quando eu vou lá na minha cidade, a gente até usa aquela expressão, santo de casa não faz milagre, né? Às vezes um comentário ou outro vem, às vezes até mesmo pra minha família, mas como aquele que era drogado hoje é padre? Como? E como vencer isso? É entrar no ouvido e sair pelo outro. Porque a pessoa que não consegue abrir o seu coração e perceber a ação de Deus na vida da pessoa, ela é uma pessoa pobre. Pobre. Então a gente não pode trazer isso para dentro do coração. É olhar aquela pessoa e ter misericórdia dela. Pedir para que um dia Deus toque na vida dela e ela perceba as maravilhas que ele realiza na vida das pessoas. Porque quem julga tá se julgando a si próprio, né? Mas enfrento sim a realidade do julgamento, do preconceito diante da história que eu trouxe. Mas a minha história, ela não me escraviza, ela me liberta, porque eu me libertei, tenho me libertado todos os dias. E através dessa história ajudar tantas pessoas, isso é graça de Deus. E aqui em Botucatu teve algum fato como esse, de pessoa que se redimiu depois, falou assim, olha, eu te julguei e te admiro hoje? Em Botucatu, eu não, de verdade mesmo, eu não encontrei ninguém que veio me pedir desculpa depois diante de alguma coisa que foi colocada. Aqui em Botucatu eu não enfrentei isso, mas na minha cidade, Paraguaçu Paulista, onde eu nasci, sim. Muito bem, 12:40, gente, um rápido intervalo, rápido break, daqui a pouco a gente volta conversando com o padre Tiaguinho e com o padre Emerson aqui no radar da Prevera FM. O padre Tiaguinho, o que é ser reitor do seminário arquidiocesano? O que um reitor faz? O reitor é aquele que coordena o seminário, aquele que assiste às vocações, né? Eu tenho a oportunidade de ser reitor, de ser assessor vocacional. Eu sou reitor do seminário propedêutico, reitor onde os meninos chegam para o seu primeiro ano. Então eu sou o responsável de organizar a vida desses meninos, né? Os estudos, a parte espiritual, pastoral. Então tem padres que me ajudam nesse sentido, mas a parte da coordenação, ela é minha. Eu digo que ser reitor e ser assessor da pastoral vocacional, para mim é uma graça muito grande, porque como assessor da pastoral vocacional, sou eu quem sai campear as vocações na arquidiocese. Essas vocações que eu busco, né? Que eu
vou jogando a rede, depois vem e entram no seminário propedêutico, que é no São José aqui, e ali eu tomo conta desses meninos, dessas vocações iniciais. Qual é a principal dificuldade de um seminarista logo no começo? A principal dificuldade do seminarista, Júnior, eles chegam e eles depois me falam, é a questão da convivência. Por quê? Estão acostumados ali no núcleo familiar, usando uma expressão, cada um tem seu mundinho, cada um vive na sua bolha, mas quando chega no seminário, tem que aprender a viver em comunidade, tem que aprender a partilhar a vida, tem horário, tem a dinâmica da disciplina. Então, para eles no início, isso é uma dificuldade muito grande. A vida de comunidade, ela não é fácil, porque a pessoa que entra no seminário, entra na vida de comunidade, muitas vezes ela tem que morrer da vontade dela, para fazer a vontade de Deus dentro ali da comunidade, né? Tem muito seminarista que desiste, Padre Emerson? Eu acho que tem muito seminarista que acaba se decepcionando com a expectativa criada no mundo sacerdotal. Então, assim... Porque ele espera o quê? É o processo do discernimento, né? Porque você idealizar o sacerdote é uma coisa. Você construir a tua vocação sacerdotal é completamente diferente. E hoje, muitas vezes, o menino, ele tem uma motivação que é mais midiática do que missionária. Então, o campo midiático traz uma série de vantagens, de possibilidades de evangelização fantástico. Mas, para estar naquele campo de evangelização, existe um processo. Então, às vezes, nós construímos uma ideia do sacerdote configurada a personagens de sacerdotes. Mas você transformar essa motivação em uma identidade sacerdotal de Cristo, isso é um processo de renúncia muito grande. Porque a inspiração da nossa vocação, ela pode ter o start de um padre que te motivou, como nós ouvimos o padre Tiaguinho contando aqui. Mas no discernimento vocacional, na caminhada vocacional, o menino, ele precisa levar a sua motivação inicial para uma identidade no sacerdócio missionário de Jesus. Então, esse desmontar e canalizar a tua vocação para Cristo é você buscar semelhança nas atitudes e na motivação interior no que Cristo fez. E não é fácil, porque a tendência é o quê? Querer transformar a identidade de Cristo na minha identidade. Aí nós perdemos. Então, esse processo de você sair da sua casa, o processo de entrar numa vida comunitária, perceber uma disciplina, perceber uma vida de oração, perceber um comprometimento do trabalho e colocar isso pela causa do reino de Deus, não do teu reino, isso é um desafio constante. Então eu digo assim, não é uma desistência, mas é um processo de discernimento. Por isso que existe uma equipe multidisciplinar nas casas de formação aqui de Botucatu. O Padre Tiaguinho coordena essa equipe, que conta com diretor de estudo, conta com diretor espiritual, conta com acompanhamento psicológico e conta com todas as disciplinas que o propedêutico ele coloca. Para você ter uma ideia, o campo pastoral. A nossa molecada geralmente chega no seminário trazendo uma experiência da sua paróquia, que é natural. Então, na paróquia tem uma identidade local. Quando ele cai e vem pro seminário, isso tem que ser ampliado. Não é a tua paróquia, mas é uma arquidiocese inserida num contexto social e que está em unidade com a Igreja Universal, passando pela CNBB, passando pela experiência do Vaticano, dentro de uma caminhada do Vaticano II. Então, toda essa desmistificação de um início vocacional te leva nesse processo. A nossa molecada hoje aqui faz um trabalho fantástico pastoral, né? Que a equipe coordenada pelo Padre Tiaguinho implantou. Eles vão todo final de semana para a Unesp, não para as paróquias. Então eles passam sábado e domingo das 9 da manhã até as 2 da tarde
em experiência visitando os enfermos da Unesp, conhecendo a realidade das famílias que abrange 4 regiões pastorais da nossa arquidiocese, coordenados pela Adriana, do setor de humanização da Unesp. Então todo esse processo vai te levando, é isso que eu quero mesmo? É isso que eu estou buscando? E aí esse processo de discernimento vai sendo acompanhado. Padre Tiaguinho, dá pra no jargão do futebol a gente chama de olheiro, né? Ele tem talento. Esse menino, entre os jovens, dá pra notar algum menino ali que tem uma vocação sacerdotal? Sim. É? Tem. Dá pra olhar assim. Mesmo que ele não saiba. Mesmo que ele não saiba. A gente olha sempre aquele menino que ele tá na paróquia disposto a ajudar nos bastidores, aquele menino que tá dando a vida, aquele menino que gosta de ajudar, aquele menino determinado, aquele menino que tem autonomia, e de repente esse menino vem, encontra com a gente, como é que pesca essa vocação? A gente joga. Você não tem vontade de fazer encontro vocacional? Não significa que você vai no encontro vocacional, você vai ser padre, mas você vai fazer o processo de discernimento, é 1 ano conhecendo ali a vida do padre diocesano, conversando, se aprofundando, e ali, se de repente ele fala assim, eu quero, ali a gente começa a trabalhar o chamado vocacional dele. Então a gente olha muito a vida desse menino, se ele tem comprometimento na paróquia, se ele ajuda na sua paróquia de origem, o comportamento dentro de casa junto com os pais, tudo isso demonstra sinal de vocação. Porque hoje, às vezes, como o padre está colocando, as vocações, os meninos que querem entrar no seminário, eles olham muito a questão do altar, questão da veste, né, do incenso, da batina do padre. E eu, como reitor do seminário, a coisa que eu tenho menos preocupação é isso. Eu quero olhar a vida daquele menino. Se ele é mais maduro, se ele trabalha, se ele já fez a experiência do namoro. Então, tudo isso demonstra fortes sinais vocacionais. Agora, aquele menino que de repente está preocupado só com a questão litúrgica, só com a questão do altar, talvez esse é o que tenha menos vocação. E se tiver, é uma vocação que a gente vai ter que lapidar com mais carinho, com mais cuidado. Até porque a questão litúrgica, ela é só a casca, né? O padre é no interior da a oração. Eu costumo sempre dizer, toda a vida de oração, toda a vida litúrgica, todo o rito litúrgico tem a sua importância, tem o seu significado e é por demais importante dentro do todo da vida eclesiástica, mas sempre como um reflexo da tua primeira identidade com Cristo. Então é aqui que é o fundamental num discernimento vocacional. Eu quero ser padre para quê? Por quem? Para quem? O que é a minha motivação maior? Porque a partir do momento que você está focado no discernimento vocacional, nesse Cristo pastor, nesse Cristo mestre, nesse caminho, todo o entorno ele faz parte dessa primeira identidade. Se você inverte isso, você se esvazia. Você sempre está em busca de novidades, sempre algo novo, de uma identidade externa, mas que ainda não tem a convicção interna. O padre Tiaguinho, ele é São Paulino, corintiano, santista, palmeirense? Sou corintiano. Rapaz, mas é predicado pra entrar? Já veio daqui do vô, do pai, depois eu falo que é meu pai adotivo aqui também, encontrei corintiano, então já é uma tradição familiar já. Puxa vida. Tudo nos planos de Deus. Eu tô vendo. E como é que é o dia? Tem muita gente que fala assim, não, o padre tem que gostar disso, tem que gostar daquilo. O padre, ele também é entre aspas, uma pessoa normal, né? O padre gosta de ver TV, o padre gosta de assistir um joguinho de futebol. Como é que é a vida do padre Tiaguinho? O que ele gosta? O que ele gosta de comer? Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é pescar. Pescar? Toda segunda-feira que eu consigo, né? Pelo menos uma vez no mês, eu saio, vou pescar. Eu digo que aquele momento da pescaria é um momento de oxigenar, é um momento de às vezes estar em contato com a natureza, tá tranquilo, sem muita falação na cabeça. Às vezes vai pra beira do rio, não pega nada, mas só o fato de estar ali
para mim é um momento de oxigênio. A comida que eu mais gosto, como um bom açougueiro, é churrasco. Sempre que vou assar carne, o Padre Hermes está junto comigo também, porque ele gosta de assar, é uma das comidas prediletas dele. Então a gente sempre que vai assar uma carninha, a gente assa junto. Já fomos pescar juntos também várias vezes. Ele não sabia pescar, fui eu que ensinei ele a pescar. Ensinou assim, não posso dizer, eu tô num aprendizado constante, porque o pescador oficial é esse homem aí, pô. Fala pra ele, eu sou pescador de homens, né? Então ele já foi algumas vezes comigo, mas o meu hobby favorito é a pescaria. Gosto também de música, sempre que posso, tô ouvindo uma música, porque ajuda também a refletir, pensar no carro, às vezes no quarto, às vezes até mesmo no escritório, quando tô sozinho, deixo uma música baixinha ali, eu gosto bastante também de ouvir música. Sambinha, pagode, rock. Gosto de sertanejo, rock, Pink Floyd é um dos prediletos. Aí sim. Só faltava ser São Paulino pra ficar... Vá. Mas o padre, ele tem uma... Ele é ser humano, né? Sim. Ele é ser humano, ele tem uma vocação que ele escolheu, mas a gente precisa fazer aquilo que gosta sempre que possível, porque é ser humano. E hoje o Padre Tiaguinho tá na catedral. Por quanto tempo? Muita gente questiona, mas tem tempo fixo de um padre numa determinada paróquia? Vão fazer 4 anos que eu estou na catedral, desde que me ordenei, vim trabalhar na catedral. A questão das mudanças, quem realiza é o arcebispo, então depende do bispo. Se perguntar quanto tempo mais eu vou ficar na catedral, eu não sei, depende dele. O dia que ele vier conversar comigo e falar, se o senhor está com o coração disponível para ir para outra comunidade, eu, pela questão da obediência que fiz no dia da ordenação, vou dizer para ele com muita tranquilidade, estou à disposição do senhor. A mesma coisa aconteceu quando ele veio me falar da questão do seminário. O senhor está disposto a ser reitor do seminário? Pela questão da obediência, eu me coloquei à disposição dele e fazem 2 anos que eu estou à frente do seminário São José. Então a questão de mudança, de transferência de paróquia, depende do arcebispo, né? Então o tempo depende dele, da necessidade da paróquia, então a gente fica à disposição dele, vamos dizer assim. Quantos seminaristas nós temos hoje? Hoje nós temos 10 seminaristas. 6 em Belo Horizonte, onde acontece o estudo da filosofia e da teologia, eles estudam lá em BH, e 4 morando aqui comigo no seminário propedêutico, que é o seminário inicial, é a fase inicial deles. Então são 10. Muito bem, olha, ficaríamos uma tarde inteira para falar da vida do Padre Tiaguinho aqui. Padre, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, foi uma oportunidade espetacular, por assim dizer, poder falar um pouquinho da minha vida, da minha vocação. Então, sempre que quiser bater um papo, pode convidar, que a gente vem com muita alegria. E deixo, né, acima de tudo aí no coração dos pais, né, uma vez que eu falei um pouco da minha história, cuidem dos seus filhos e os filhos também tenham confiança nos pais. Eu me lembro que, como eu dizia, a primeira vez que eu experimentei a droga, eu senti vontade de falar pro meu pai, mas o medo impediu. Talvez se eu tivesse falado, a história teria sido diferente, né? Então, se não tenha medo, tenha os pais como amigos, e pais, sejam amigos dos seus filhos, sejam amigos. E aquele menino ou aquela menina que está escutando agora na questão vocacional, se sente o desejo de ser padre ou ser religiosa, não tenha medo. Procure seu pároco na sua paróquia, procure uma religiosa e não tenha medo de se lançar na dinâmica da vocação. Quem acerta a sua vocação, com certeza vai ser uma pessoa feliz. Então deixo aí esses 2 testemunhos. Obrigado, Padre, por vários testemunhos aqui para quem está acompanhando a Prever FM. Padre Emerson, obrigado também pela presença. Gratidão sempre, né? E de uma maneira tão diversificada nós conseguirmos chegar a tantas e tantas pessoas através dos microfones da Prever FM, do programa Radar. E eu apoio e reforço o Padre Tiaguinho. Não tenham medo da própria história. Não tenham medo de assumir os próprios limites. Aprenda a trabalhar com eles. E confie, tudo é possível quando Deus, ele age na nossa vida. Então não tenha vergonha da própria história, não tenha vergonha de assumir as dificuldades, tenha vergonha da sua própria vocação, deixa Deus trabalhar na tua história e se abra para essa história. Gratidão. Perguntaram aqui, Padre Tiaguinho, onde eu assisto a missa do Padre Tiaguinho?
A missa que o Padre Tiaguinho celebra, vocês podem assistir no canal da Catedral de Botucatu, Facebook, YouTube. Geralmente missa do sábado às 19, do domingo às 10 e do domingo às 19. É só acessar lá que a gente tá celebrando lá.